eu supus o poder que vem de cima. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias, aqui nossa tela para possíveis contatos. Lembrando que nosso blog Escola Dominical, aqui esse link vai estar sempre na descrição dos vídeos para você ser remetido às aulas grátis. Nossos contatos para possível agendamento, aqui nosso telefone fixo, nosso WhatsApp e também nosso e-mail. Caso você queira uma palestra aí sobre o Apocalipse, ou sobre Escola Bíblica Dominical, ou um tema qualquer, nós estamos dispostos a ir aí à sua igreja. Temos aqui essa obra fantástica de nossa autoria, o Apocalipse explicado versículo por versículo. É uma obra completa de escatologia. Você pode depositar nessa conta aqui, pegar o recibo, mandar para este e-mail aqui, prof.jonias@gmail.com, e nós disponibilizaremos a senha para você ter acesso. É um e-book fantástico. Você poderá nos ajudar na obra de missão adquirindo este livro. O preço, estou fazendo a promoção, R$20 somente. Escola Bíblica Dominical, quando Robert Wright inventou a escola dominical com meninos de rua lá na cidadezinha de Gloucester, ele não sabia que estava criando a maior agência de ensino bíblico do mundo. E hoje a escola dominical é uma agência de ensino em todas as igrejas. Lição 5 do terceiro trimestre, nós vamos tratar da identidade do Espírito Santo. Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor estudando a palavra do Senhor no dia do Senhor. É da editora CPAB. Esta lição da revista da Escola Bíblica Dominical, cuja temática ao longo desse trimestre, do terceiro trimestre, é a razão de nossa fé. O título da nossa lição: Identidade do Espírito Santo, direcionado para o dia 30 de julho de 2017. O texto áureo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16. A verdade prática: cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenera o pecador e que falou por meio dos profetas. O objetivo geral é mostrar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Os objetivos específicos da lição: compreender quem é o Espírito Santo, mostrar a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia, apresentar os atributos da divindade, analisar a personalidade do Espírito Santo. Meu caríssimo irmão que está navegando aí na internet em busca de conhecimento, nessa lição nós vamos tratar do Espírito Santo, a identidade do Espírito Santo. As Escrituras Sagradas revelam a identidade do Espírito Santo, sua deidade absoluta e sua personalidade, sua consubstancialidade com o Pai e o Filho, como terceira pessoa da Trindade, e suas obras no contexto histórico salvífico. Todos esses dados da revelação só foram definidos depois do Concílio de Nicéia. A formulação da doutrina pneumatológica aconteceu tardiamente na história da Igreja, na segunda metade do século IV,
A presente lição pretende explicar e mostrar como tudo isso aconteceu a partir da Bíblia. A aceitação completa da terceira pessoa da Trindade é fruto do Concílio de Nicéia e também de Constantinopla, que juntando os dois deram dois documentos, dois credos que universalizaram essa questão que já estava permeando toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, só que precisava de umas pinceladas finais para ser adotado universalmente. E nós vamos tratar do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, a identidade do Espírito Santo nesta lição, que é a terceira pessoa da Trindade. Não é um Deus particularizado. Nós não cremos em três deuses, cremos num só Deus em três pessoas. Assim como o Espírito Santo é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, o Filho outra pessoa. As três pessoas se consubstanciam em um único Deus. Vamos ver aqui nesta lição. Primeira parte. O Espírito Santo, a revelação divina. A Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva, como disse um dos pais da igreja do século IV. O Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje o Espírito habita entre nós e se dá mais claramente a conhecer. Gregório de Nacianço é o autor desta assertiva. O Senhor Jesus revelou o Pai, João 1:18, e o Espírito Santo a quem revela o Filho, João 16:14, 1 Coríntios 12:3. A pessoa do Espírito Santo, através da Bíblia, fica bem clara. E isso não é só no Novo Testamento. A revelação divina está patenteada no Antigo Testamento e se manifesta através do Pai, do Filho, o Espírito de Deus. Lá em Gênesis nós já tínhamos a primeira referência, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo é uma realidade e foi revelado ao homem. O esquecimento. A abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo, no que diz respeito à sua personalidade e divindade, bem como ao seu relacionamento com o Pai e o Filho. Ele aparece literalmente em toda a Bíblia, desde o Gênesis, na criação, Gênesis 1 e 2, conforme vos diz, até o Apocalipse 22:17. Mas esses dados da revelação precisam ser definidos, daí a necessidade das formulações teológicas exigidas pela nova realidade cultural em que a igreja vivia e pelas demais civilizações em que o Evangelho havia penetrado. Essa difícil tarefa levou séculos para ser concluída e as várias tentativas resultaram também em heresias. Apesar de estar recheando toda a Bíblia Sagrada a identidade do Espírito Santo, porém era necessário, ou foi necessário, se oficializar isto através de um documento e universalizar esta realidade, porque caiu no esquecimento das pessoas e as tentativas de oficializar, de legalizar essa situação, tendo o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, levou muitos até a heresias. E nós vimos os dois concílios que bem encaminharam isso, que elaboraram documentos. Concílios eram grandes reuniões onde os pais da igreja se reuniam e decidiam sobre determinadas coisas. Eu já expliquei sobre isso. Então, o concílio de Nicéia deu início, e o concílio de Constantinopla, a diferença de mais de 50 anos de um para o outro, porém deu como resultado a oficialização do Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade. Nessa lição, o autor foi feliz, o comentarista, quando aborda essa pessoa da tricotomia divina, vamos dizer assim, o Deus
em três pessoas, não são três deuses. Isso está patenteado nas páginas áureas da Bíblia Sagrada, porém caiu no esquecimento e foi necessário se organizar a respeito da personalidade e da divindade do Espírito Santo, se relacionando com o Pai e o Filho. O Espírito Santo e os primeiros cristãos, à luz do Novo Testamento e comparando com a literatura patrística dos séculos 2 e 3, fica claro que os cristãos da era apostólica conheciam mais sobre a identidade do Espírito Santo do que os pais da igreja do referido período. A verdadeira identidade do Espírito Santo, com base bíblica, só aconteceu a partir de Atanásio e dos três grandes capadócios. Antes disso, a conceituação sobre o Espírito Santo era quase sempre inadequada. Então esse personagem aqui, Atanásio, foi o grande mentor, vamos dizer assim, da oficialização desta realidade. Porque uma coisa é você ter na Bíblia Sagrada registrado, mas caiu no esquecimento e precisava de alguém levantar essa bandeira e oficializar isso. E foram os concílios que materializaram essa ideia. Conforme vos falei, o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla, que eram reuniões, grandes convenções, vamos dizer, usando a linguagem do nosso tempo, onde os pais das igrejas decidiam sobre alguma coisa. O Espírito Santo foi revelado, é uma revelação divina, ele caiu no esquecimento e o Espírito Santo e os primeiros cristãos foram arraigados no Espírito Santo. O dia de Pentecostes é uma realidade em que o Espírito Santo se manifestou de forma real, plausível, e não se pode negar a doutrina do Espírito Santo. A pneumatologia, que é a disciplina que cuida do estudo do Espírito Santo. Nesta revista, o autor nos dá o norte dessa questão que foi polêmica e, tentando oficializar e organizar, levou muitas pessoas até a heresias. Segunda parte. A divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Será que a divindade do Espírito Santo está declarada na Bíblia? A divindade declarada no ponto 1. O Espírito Santo é chamado de Senhor das Escrituras Sagradas. Ora, o Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 3,17, na versão ARA, ou seja, Almeida revisada e atualizada, os nomes Deus e Espírito Santo aparecem literalmente na Bíblia, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e revesses parte do preço da herdade. Um texto bíblico aí de Atos, onde Ananias e Safira mentem a Pedro e mentem automaticamente ao Espírito Santo. Não mentiste a homens, mas a Deus. Está aí. Atos 5, de 3 e 4, parte B do versículo. Deus e o Espírito Santo aqui são uma mesma divindade. O apóstolo Paulo também emprega esse tipo de linguagem. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Isso vem desde o Antigo Testamento. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. 2 Samuel 23, 2 e 3. É nessa linguagem que a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Está aí. Nós temos, recheando todas as páginas da Bíblia Sagrada, em uma farta referência bíblica sobre o Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo sendo o próprio Deus. Apenas uma pessoa diferente, mas que se consubstancia com Deus e com Jesus Cristo, o Filho. Eles têm a mesma substância. Então está declarado na Bíblia Sagrada a divindade do Espírito Santo de Deus. A divindade revelada. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho revela a sua divindade e a sua consubstancialidade com eles. Isso está claro nas construções tripartidas do Novo Testamento, Mateus 28,
e 19 aqui, quando fala e de por todo mundo pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Essa expressão nos aponta 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um só. 1 Coríntios 12, 4 a 6, que fala sobre o Espírito Santo de Deus operando, e aí nós temos aqui uma farta referência bíblica que aponta para essa situação: a divindade revelada. Em relação ao Pai, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11. É igualmente chamado de Espírito de Deus, Gênesis 1 e 2. E de o Espírito que provém de Deus, 1 Coríntios 2, 12. Concernente ao Filho, ele é chamado por Jesus de outro Consolador, João 14, 16. Jesus fala que enviará um Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo. O termo grego para o Consolador aqui é Paráclito, que significa ajudador, advogado, e é aplicado ao Senhor Jesus como advogado. 1 Coríntios 2 e 1. Ele é chamado de Espírito de Jesus, Atos 16 e 7, Espírito de Cristo, Romanos 8 e 9, e ainda Espírito de seu Filho, Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Então, a divindade revelada está revelado na Bíblia. O próprio Cristo, ele se encarregou de fazer essa revelação. Ele apontou para o Espírito Santo, dizendo que enviaria um Consolador. E sempre nós vamos ter este Espírito Santo, Deus e o Filho sendo um mesmo Deus, não deuses particulares ou particularizados, apenas pessoas. No terceiro subponto, obras divinas. A divindade do Espírito Santo é vista não apenas na declaração direta das Escrituras, nem somente pelo relacionamento dele com o Pai e o Filho, mas também nas obras de Deus. O Espírito Santo é o Criador do universo e de todos os seres humanos. João 26, 13, 33, 4, Salmo 104 e 30. Ele gerou Jesus. Mateus 1 e 20, Lucas 1 e 35, e o ressuscitou dentre os mortos, 1 Pedro 3 e 18, e ressuscitará os fiéis, Romanos 8 e 11. Ele é o Senhor da igreja, Atos 20 e 28, autor do novo nascimento, João 3, 5 e 6, dá a vida, Ezequiel 37, 14, regenera o pecador, Tito 3 e 5, e distribui os dons espirituais, 1 Coríntios 12 e 7 a 11. Assim, o credo niceno-constantinopolitano declara: e no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. A confirmação bíblica dessa verdade é abundante. 2 Coríntios 3, 17, Romanos 8, 2, João 15 e 26, Filipenses 3 e 3, 2 Pedro 1 e 21. O credo niceno-constantinopolitano diz respeito a um documento que foi elaborado, oriundo do concílio de Nicéia e também do concílio de Constantinopla, daí a expressão niceno-constantinopolitano, que deu origem a um documento que tem esse teor aqui: e no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho. Está vendo? O que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Então está oficializado aqui através deste documento, desse credo, que ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o mesmo Deus. Terceira parte: os atributos da divindade. Alguns atributos incomunicáveis. A divindade do Espírito Santo é revelada também nos seus atributos divinos. Aqui apresentamos apenas alguns, devido à exiguidade do espaço, curto espaço. O Espírito é onipotente, e nós temos aí Romanos 15, 19, e a fonte de poder
e milagres. Mateus 12, 28, Atos 2 e 4, 1 Coríntios 12, 9 a 11. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares. Como onipotente, ele está acima de tudo e de todos e tem poder sobre tudo, sobre tudo. E como onipresente, ele está presente em todos os lugares da terra e do universo. Está em toda parte do universo. Salmo 139, 7 a 10. E é onisciente, pois conhece todas as coisas desde as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, de 10 e 11. Passando pelo coração humano, Ezequiel 11, 5, até alcançar as coisas futuras. Lucas 2, 26, João 16, 13, 1 Timóteo 4, 1. Assim a Bíblia ensina que o Espírito Santo é eterno. A Hebreus 9 e 14. Então, esses atributos aqui incomunicáveis, o Espírito Santo como sendo onisciente, onipresente, onipotente, eterno, são atributos incomunicáveis, assim como Deus é onipresente, onipotente, onisciente e eterno, como Jesus também. Então, não tem a menor dúvida os atributos da divindade. Segundo subponto, alguns atributos comunicáveis. Aqui são atributos que são materializados também na pessoa de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. A santidade de Deus. Santidade é o atributo mais solenizado nas Escrituras. Isaías 6 e 3, Apocalipse 15 e 4. O termo santo é aplicado ao Espírito como consequência direta de sua natureza e não como resultado de uma fonte externa. O Espírito já leva aqui o nome de santo. Ele é santo em si mesmo, assim não precisa ser santificado, pois ele é quem santifica. Romanos 15, 16, 1 Coríntios 6 e 11. A bondade é outro atributo divino, por isso Jesus disse: ninguém há bom senão um que é Deus. Marcos 10 e 18. E passagens paralelas de Mateus 19, 17, Lucas 18, 19. No entanto, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é bom, o Espírito é verdade, o Espírito é sábio. Então, temos aqui os atributos também da divindade, também do Espírito Santo, que são atributos comunicáveis: a bondade, a santidade. Ele não precisa ser santificado, ele pelo contrário, santifica. É sábio, é bom, é verdade. Então, atributos comunicáveis. Terceiro subponto, o Espírito Santo e a Trindade. O Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho, tendo também um nome, pois o Senhor Jesus determinou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Isso significa ser o Espírito Santo objeto de nossa fé, pois em seu nome somos batizados, indicando o reconhecimento igual ao Pai e ao Filho. A expressão comunhão com o Espírito Santo, 2 Coríntios 13 e 13, mostra que ele é não apenas objeto de nossa fé, mas também de nossa oração e adoração. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade, e nenhuma das três pessoas está sujeita à outra, como se houve em uma hierarquia na substância divina. Existe sim uma distinção de serviço, e o Espírito Santo representa os interesses do Pai, do Filho e da vida da igreja na terra. João 16, 13 e 14. Então aqui não há uma hierarquia, porque o nome Espírito Santo aparece já na terceira ordem, querendo dizer que ele está inferior. Não, é porque na sequência ministerial, quando foi criado o universo, se apresenta Deus, esse ministério, o Pai, depois Jesus Cristo e depois o Espírito Santo, mas não quer dizer que um é inferior ao outro e que um esteja sobreposto ao outro. Não.
A Trindade forma três pessoas igualitárias. Equi. São distribuídas igualitariamente. Então, não há prerrogativas de uma sobre a outra. Não há privilégios, ou melhor dizendo, não há primazia de uma sobre a outra, mas todas estão em igualdade. Apenas a sucessão dos nomes aqui, em razão do exercício do ministério desenvolvido ao longo dos séculos. Quarta parte e última parte. A personalidade do Espírito Santo, as faculdades da personalidade. Eu já declarei o que é personalidade, que é o conjunto de qualidades físicas, morais, intelectuais que caracterizam o indivíduo. Para Deus aqui, as faculdades da personalidade do Espírito Santo seria esse conjunto de qualidades. E aí tem o caráter, entra na personalidade humana o biotipo, o eu e o temperamento. Para Deus aqui, a personalidade é o conjunto de qualidades, de atributos inerentes a Deus. A personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível, e tem sido crença da igreja desde o princípio. Há nele elementos constitutivos da personalidade, tais como intelecto, pois ele penetra todas as coisas, 1 Coríntios 2, e 10 e 11, a inteligência, Romanos 8 e 27, ele tem emoção, sensibilidade, Romanos 15 e 30, Efésios 4, 30, e também possui vontade, Atos 16, 7, 1, 1 Coríntios 12 e 11, as três faculdades, intelecto, emoção e vontade, caracterizam a personalidade. Então aqui o conjunto de qualidades aqui, das faculdades, intelecto, emoção e vontade, é a personalidade aqui do Espírito Santo. Ele tem emoção, sente alegria, sente tristeza, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então podemos ver qualidades inerentes do Espírito Santo de Deus. Ele não é um ser que não sente dor ou tristeza, que não sente alegria, que é neutro, mas é um ser que se sensibiliza. É o que o comentarista quer nos repassar. E ele coloca aqui os elementos que formam a personalidade do Espírito Santo como sendo o intelecto, a emoção, vontade, e que perfazem a totalidade da personalidade do Espírito Santo. Último subponto, reações do Espírito Santo. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo ser humano. Pedro obedeceu ao Espírito Santo, Atos 10, 19 a 21. Ananias mentiu ao Espírito Santo, Atos 5 e 3. Estevão disse que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo, Atos 7 e 51. O apóstolo Paulo nos recomenda não entristecer o Espírito Santo, Efésios 4 e 30. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo, Mateus 12, 29 a 31. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui, 28 e 19. Então, meus queridos irmãos, a personalidade do Espírito Santo está bem clara, as faculdades da personalidade e as reações do Espírito Santo diante de certas situações. Quando se pratica o pecado, o Espírito Santo se entristece. No caso de Ananias e Safira, que mentiu ao Espírito Santo e foi morto, recebeu uma sentença implacável para servir de exemplo. Quando alguém pratica um ato de justiça, o Espírito Santo se alegra nisso. Quando nós deixamos de praticar, fomos aconselhados pelo apóstolo Paulo e recomendados a não entristecer o Espírito Santo, porque nossas atitudes, elas podem entristecer o Espírito Santo e haver uma reação do Espírito Santo. O Espírito Santo entristecendo-se conosco, nós deixamos de receber um elevo espiritual, deixamos de receber o rejuvenescimento, a alegria, o gozo na alma, uma série de coisas que são oriundas do ato santo de praticar
alegrando o Espírito Santo de Deus. Verdades a respeito do Espírito Santo. Extraído da Bíblia de estudo cronológico, aplicação pessoal da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, página 1472, nós temos aqui essas verdades sobre o Espírito Santo. Ele nunca nos deixará, João 14,6. O mundo não pode recebê-lo, João 14,7. Ele vive em nós e conosco, João 14,17. Ele nos ensina, João 14,26. Ele nos lembra as palavras de Jesus, João 14,26. Ele nos convence do pecado, nos mostra a justiça de Deus e anuncia seu juízo contra o mal, João 16:8. Ele nos guia na verdade e nos dá conhecimento de eventos futuros, João 16:13. Ele glorifica a Cristo, João 16:14. Meu querido irmão, aprendemos nesta lição sobre a identidade do Espírito Santo de Deus, e que é uma das 3 pessoas da Trindade. Não é um Deus particular, é um Deus com personalidade que se consubstancia com Jesus Cristo e o próprio Pai. A frase que refere ao Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade se deve ao fato de seu nome aparecer depois do Pai e do Filho, na forma batismal. Nós temos lá em Mateus 28:19, lá batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na ordem, o Espírito Santo aparece na terceira etapa, mas não quer dizer que está renegada a terceiro plano. Não se trata, pois, de hierarquia intratrinitariana, quer dizer, uma hierarquia dentro da Trindade. Não, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, que subsistem em 3 pessoas distintas. Ficou bem claro. Esta lição foi a fundo e nos deixou vir à tona esta realidade. A realidade da identidade do Espírito Santo como sendo um Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, em pessoas, porém um Deus, um único Deus, uma Trindade, porém um Deus. Vou deixar aqui um questionário para você catalogar as respostas e botar aí nas suas perguntas. Que Deus nos abençoe.